Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Por Trás da Letra. Hoje nós iremos analisar uma música que ficou bem famosa quando lançou, que eu não sei exatamente há quanto tempo faz, mas é uma música que ficou aí nos top Billboard, enfim, essas coisas. É uma música interessante, tá? Uma música do Shawn Mendes chamada Why, do novo álbum desse último, eu acho que foi o último que lançou. Já não sou a melhor entendedora de cultura pop, tá? Mas a gente vai analisar, então antes da gente começar aqui a nossa conversa, já curte esse vídeo, já comenta se tem alguma música que você gostaria que a gente analisasse por aqui. Eu falo a gente, né? Sou eu mesmo que eu analiso aqui com vocês. Eu acho que eu tô acostumada com o Hangout de falar a gente, mas no caso é eu e vocês mesmos. Quem sabe eu não trago alguém aqui pra gente analisar juntos. Aí vira a gente. Mas, enfim, então você já pode curtir, se inscrever no canal. E antes de ir direto pra letra, só lembrando que isso não é um vídeo contra o artista que escreveu, tá? Não conheço o artista. Não tenho, quando eu falo não conheço de proximidade mesmo, de uma pessoa que é meu amigo. Não é meu amigo, nunca nem vi pessoalmente. Então não é sobre a pessoa, é sim sobre a letra que está lá, que contém alguns princípios por trás, e é muito importante que nós sejamos cientes daquilo que a gente escuta, tá bom? Então, a gente vai pegar a letra, falar princípios, e aí discorrer por aqui o que Jesus tem a ver com essa história toda. Então, nós vamos analisar uma parte pequena da música Why. Então, ele vira e fala assim: I thought I was about to be a father. Ou seja, eu achei que eu estava prestes a me tornar pai. Shook me to the core, I'm still a kid. E isso me abalou muito, tremendamente, né? Do meu. Como um todo. Eu ainda sou uma criança. Aí continua a falar: Sometimes I still cry out for my mother. Então, às vezes eu ainda choro pela minha mãe, né? Então, é isso que ele tá querendo trazer aqui. Então, alguns pontos sobre essa música. Primeiro, ele falou assim: eu achei que fosse ser pai e isso me abalou muito. Tá. O primeiro ponto é que a gente vive numa sociedade onde a gente quer sempre o bônus, mas a gente nunca quer o ônus das nossas responsabilidades. Então, uma vez eu escutei a seguinte frase e fez muito sentido pra mim, que foi assim: quando você entra num carro, você está ciente de que pode ter um acidente e você morrer, certo? Certo, toda vez que eu pego a marginal, toda vez que eu pego o carro, pode vir um cara doido por aí e bater e explodir o carro. E eu falei assim: você tá ciente que ao sair de casa no carro, você pode entrar num acidente? Sim, estou ciente. Você está ciente de que se você comer muita besteira, você pode sim falecer porque o teu corpo não vai aguentar, você vai ter diabetes, pressão alta, esse tipo de coisa. Não, tô ciente que se eu não comer bem e não me exercitar, eu vou ter problemas de saúde, beleza. Você tá ciente de que se você estuda para se você não estuda para uma faculdade, estudar para passar no vestibular, você tem a chance de não passar no vestibular? Sim, estou ciente. Só que, quando tem a ver com sexo, a galera é tipo assim, tá, você está ciente de que se você tiver relação sexual, existe a chance de você engravidar. Não, mas aí eu não quero. Cara, como assim? Você tá ciente de que se você entrar num carro pode ter um acidente. Você tá ciente de que se você comer besteira, você pode ter problemas de saúde. Se você não estudar, você não vai passar no vestibular. Você tá ciente de vários ônus e bônus. Mas você não quer a parte de... Você quer a parte do prazer do sexo, mas você não quer lidar com as consequências desse ato. Filhos, anos do Senhor, são uma bênção. Mas muitos não enxergam dessa maneira, por não ter realmente a lente dos olhos através da palavra de Deus. Então, cara, isso me abalou. Tipo assim, cara, realmente, te abala saber que você ter uma relação sexual, você pode
engravidar? Então, será que se te abala tanto essa informação, será que você deveria estar fazendo aquele ato que te abala tanto? Então, vamos supor, se você é uma pessoa muito preocupada com saúde, será mesmo que você deveria estar fazendo coisas que vão te deixar ansioso, mal, etc., sendo que você sabe qual pode ser o resultado daquilo? Então, assim, é uma falta de maturidade, de querer o bônus, que é, por exemplo, comer besteira, comer coisas gordurosas que vão dar um prazer momentâneo, é querer o prazer do sexo, é querer o prazer de dirigir, mas não querer enfrentar os efeitos diferentes que aquilo pode trazer. Então, isso gera uma falta em nós de responsabilidade, e a gente não pode viver como se as nossas ações elas não tivessem consequências, tanto físicas quanto espirituais, mas sempre há consequências boas e consequências também ruins. Então, esse é o primeiro ponto, de nós temos que tomar responsabilidade pelos nossos atos. Então, se eu tenho um ato, eu estou consciente dos ônus e bônus que esse ato pode me trazer. Isso não pode ser um motivo de surpresa, e sim de responsabilidade. Agora, continuando. Fala assim, shoot me to the core, I'm still a kid. Então, eu ainda sou uma criança. Esse segundo ponto é algo que mexe comigo, porque a gente não é mais criança, tá? Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, eu imagino que você tenha mais de 16. Você, por mais que você tenha 16, 14, enfim, você é um adolescente, mas você não é mais uma criança. Então, sim, nós temos que tomar responsabilidade por algumas ações. Bruna, por todas? Não, tem coisa que realmente não tá na nossa responsabilidade, na nossa jurisdição. Acontece. Mas tudo aquilo que está, precisamos ser responsáveis. Existe esse negócio demoníaco do homem não se posicionar em responsabilidade, de achar que ainda é uma criança. Não, meu irmão, você não é uma criança. Entendeu? A partir do momento que você faz 8 anos, você não é nem mais um adolescente. Criança já deixou de ser a partir dos 13. Aí, vamos dizer, né? 12, 13 anos. Agora, adolescente a partir dos 18 acabou. Você não é, você é um adulto. A partir do momento, cara, você começa a pagar suas contas, se não deveria. Trabalhar, se não deveria. Bruno, não consigo pagar tudo, não tem problema. Você deveria trabalhar para começar a conseguir. Então, cara, trabalha, estuda. É vida de gente grande, é vida de gente que se relaciona com pessoas, que sabe às vezes que as pessoas elas vão se magoar por alguma fala, então você tem que ter noção daquilo que você fala. Você não é mais a pessoa sem noção, onde tudo aquilo que você fala é ignorado. Não, as suas palavras têm peso. Então, assim, é uma falta de responsabilidade. Vocês não são mais crianças. Eu não sou mais criança. Eu não posso agir como se eu fosse uma. Bruno, mas às vezes dá vontade de ser criança. Sim, e por isso que a Bíblia fala, quer ser como criança? Então seja no sentido de fé, seja no sentido de acreditar em todas as coisas. Então pega essa parte boa e tenha a fé como de uma criança, olha que legal. Ame Jesus como uma criança ama muitas vezes, no sentido de pureza, de ingenuidade, de um amor genuíno pelo Senhor. Então, eu quero ser alguma coisa relacionada a isso, seja como uma criança de acordo com os princípios bíblicos e não para fugir das suas responsabilidades. A palavra fala lá em Gálatas 4, do 1 ao 3. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Cara, tem um herdeiro, se ele não tem acesso a essa herança, ele tem o mesmo dinheiro de um escravo, ou seja, nada. Ele não tem, nada difere ele. Porque ele é uma criança, ele não sabe ainda tomar conta da herança, ele não sabe ainda gerir recursos, então ele não tem acesso da mesma maneira que as outras pessoas não têm acesso à herança dele, da mesma maneira que um escravo não teria acesso a essa herança. Só que a partir do momento que nós crescemos, nós tomamos responsabilidade e nós podemos sim fazer usufruto daquilo que está nas nossas mãos. E ele continua falando da época que a gente não entendia das coisas, e nós estávamos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Mas agora que você e eu, cristãos, que não somos mais escravos do mundo, nós não ficamos presos a esses princípios elementares de falta de responsabilidade, de não querer assumir algo que você arbitrariamente fez.
nós agora seguimos conforme a palavra, nós não somos mais crianças nesse aspecto. Então nós precisamos criar responsabilidade e assumir as nossas responsabilidades. E a música continua e fala: Sometimes I still cry out for my mother. Então, às vezes eu ainda choro pela minha mãe. Existe um sério problema quando você não corta os laços emocionais com os seus pais e você já é adulto, tá? Principalmente se você é casado. Meu irmão, se você é homem, vira homem. Se você é mulher, vira mulher. Se você teve pais como eu, que são pais amorosos, queridos, maravilhosos, que sempre me apoiaram, etc., cara, é um pouco mais difícil você cortar esses laços. Mas cortar os laços com os pais não significa que você não ama eles. Não significa que você não os ama. Não significa que você repudia a família ou algo do tipo. Não. Significa que agora você precisa ser um adulto e você não vai ligar pro seu pai, pra sua mãe, tudo que acontece. Você não vai chorar de saudade do pai e da mãe. Você vai sentir saudade deles, sim. Porque também não é todo dia que você vai vê-los, no nome de Jesus, a não ser que você trabalhe com seus pais. Mas você vai ter saudade, uma saudade boa. Uma saudade, cara, que incrível, são pessoas legais. Mas isso não pode tomar lugar no teu coração de você chorar porque você tá longe da sua mãe e do seu pai. Porque agora você é um adulto, tá? Bruna, mas eu sinto falta dos meus pais, então esses laços emocionais precisam ser cortados. Então, por mais que às vezes seu pai foi uma pessoa muito legal, assim como os meus pais são, pra mim, eu preciso que eles entendam que agora eu tenho uma vida, e eles precisam entender que agora eu tenho uma outra vida, fora da casa deles. Então precisa sim cortar laços emocionais, para que eu venha crescer, para que eles venham crescer, porque eles podem ser o que eu brinco, né, de adulto premium. Que eu sou um adulto, eles são um adulto premium, porque eles já estão há muito tempo sendo adultos. E eles também estão em desenvolvimento. E por mais, às vezes, doloroso que seja, isso faz parte de assumir responsabilidades da vida adulta. Então, meu irmão, com todo respeito, vira homem. Você, minha irmã, vira mulher. Porque existe um lugar de maturidade que você deve chegar. E quando você tiver os seus filhos, ensinem eles a não ser independentes de você no sentido de vou te ensinar de tudo pra você nunca me procurar. Não, eu sei que se eu precisar, os meus pais vão estar lá, mas eu preciso aprender a lidar com as coisas comigo. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a pagar o meu IPTU, eu preciso aprender a pagar o meu IPVA, eu preciso descobrir como é que eu faço tal documento, eu preciso descobrir como que eu faço uma boa gestão das minhas finanças. Porque agora eu não recebo mais mesada, na verdade há muitos anos eu não recebo mesada. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nós precisamos entrar em níveis de maturidade. Então, só recapitulando aquilo que nós falamos. Então, no primeiríssimo lugar, não adianta querer o bônus sem ter consciência do ônus das coisas. Isso, quem pensa assim, é criança, que acha que o mundo é uma maravilha, que é tudo incrível. Então, não é. Você precisa ter responsabilidade. Segundo, não fuja da tua responsabilidade. Provérbios 24:12 fala: não fuja da sua responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Você sabia sim, tá bom? Você é um adulto. E terceiro, corte laços emocionais. Você é um adulto com a sua família. Mais uma vez, você os ama. Você tem um carinho gigantesco por eles, mas você ainda precisa ser um adulto, tá bom? E não chorar pela sua mãe. Então, está aqui alguns princípios que foram bem impressos nessa masculinidade que hoje ela é bem infantil, e são princípios que não são bíblicos e que nós devemos ensinar aos nossos filhos na palavra, ao contrário daquilo que fala tudo isso aqui. E essa é realmente uma chamada para que eu e você, nós venhamos tomar responsabilidade das coisas que nós fazemos, sempre confiando em Deus. Então, Senhor, eu faço o meu melhor com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, mas eu confio que o Senhor é Deus que faz com que todas as coisas operem, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais duro, mas eu acho que é bom a gente falar desse tipo de coisa também, tá bom? Então, se você gostou, comenta aqui, eu quero ouvir aquilo que você tem pra dizer. E também, se tiver alguma música ou tópico que você queira conversar, nós conversamos por aqui, tá bom? É isso, tamo junto, um beijo, falou, tchau, tchau.